Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos e irmãos, esperamos, pela graça do Espírito Santo, que nos dê a unção, que nos faça sermos ungidos, né? Eu refletindo e vocês assimilando a palavra de Deus a ser remoída nesse quinto domingo da quaresma do ano A. Nós estamos refletindo sobre a antífona da entrada, que diz no Salmo 43, Fazei-me justiça, meu Deus, defendei a minha causa. Contra a gente sem piedade, livrai-me do homem desleal e perverso. Vós sois o meu refúgio. Meus queridos, esse Salmo 43 é continuidade do 42. Eu já fiz uma reflexão alguns vídeos atrás, não me lembro que dia. E a situação do levita, que é quem fez esse salmo, quem compôs o salmo, é muito triste para ele. Ele está angustiado, está triste. Por quê? Porque ele está longe do templo, impedido de subir ao templo para oferecer os seus serviços litúrgicos, né? Para ele fazer os seus ofícios religiosos. Então, ele apresenta-se diante do Deus no qual ele acredita e pede por justiça. Fazei-me justiça, meu Deus, defendei a minha causa. Cada um de nós, diante de Deus, tem a liberdade, né? E tem a graça de poder apresentar a Jesus, nosso advogado, a nossa causa. Nós não pomos uma causa jurídica nas mãos de um advogado, e esse advogado não precisa saber de tudo o que cerca aquela causa, porque se eu esconder alguma coisa, no tribunal, o juiz, o advogado contrário, e se ele tiver alguma carta na manga, ele vai usá-la contra mim. Então, o meu advogado precisa estar armado de argumentos para me salvar da situação, né? Então, nós estamos diante de Deus. Agora, nesse momento, quero refletir, refletir sobre as nossas causas pessoais, a causa de cada um, mas uma causa comunitária, a pandemia. Você vai, mais uma pessoa para falar da pandemia. Eu também estou cansada de tanta coisinha que plim, 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 toda hora bate lá para falar de pandemia. Mas é uma realidade. E o salmista pede que Deus faça justiça para ele, como nós pedimos a Deus. Faze justiça, Senhor, para nós nesta situação dificílima que centenas de países estão vivendo, milhões de pessoas estão vivendo e quantos milhares já morreram. Como é que nós vamos pedir a justiça de Deus? Por que a justiça de Deus? Nós temos na nossa mente que quando a gente pede, por exemplo, nós assistimos nos jornais, né? Às vezes aparece lá, fulana desapareceu, aí dali uns dias aparece ela morta, estuprada, violentada, e o culpado, e aí vem a entrevista com a mãe, com a irmã, com o pai, com o marido, e todos falando assim, eu só quero justiça.
Não é nesse sentido que nós estamos rezando esse salmo, pedindo a Deus, faze-me justiça, no sentido de vingança, né? Não, por quê? Porque em Deus a justiça corresponde à misericórdia. É exatamente porque Deus nos conhece, é exatamente porque Deus sabe da nossa limitação, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, que Ele nos trata com justiça, com misericórdia. E isto, o Salmo da responsorial, da missa, vai nos lembrar, o Salmo 140. Se levardes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá se salvar? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Se Deus exercesse uma justiça sobre nós, cada vez que nós contrariamos o seu mandamento, o seu mandamento, né? O amor. Se Deus fizesse justiça no sentido humano da palavra que nós usamos, na linguagem vulgar, quem é que conseguiria se salvar? Mas se Deus usa a sua justiça como misericórdia para nos defender na nossa causa, nós estamos salvos. Defendei a minha causa, a nossa causa, é o que pedimos ao Senhor nessa reflexão, né? Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo, mal físico, mal moral, entrou no mundo pelo pecado. A doença, a morte entraram no mundo pelo pecado dos nossos primeiros pais. E esses males só crescem, só se intensificam cada vez mais na medida em que a humanidade vai se distanciando da fonte da vida, que é Jesus, Deus nosso Senhor, a nossa salvação. Então existe uma maneira de nós ajudarmos o Cordeiro de Deus a tirar o pecado do mundo? Sim. Primeiro, tirando o pecado do nosso coração. Primeiro, combatendo aquilo que São Paulo fala, o espírito carnal que age em mim. Depois, colaborando para que as pessoas também abram seus olhos, se convertam. Esse é o grande tema da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho é crer em Jesus. Para isso, nós precisamos nos deixar tocar pelo Espírito Santo. Profetizado por Ezequiel, né? Eu vou abrir os vossos túmulos. Olha aí a morte. Os que vivem em pecado grave estão num estado de morte espiritual, morte eterna, isto é, separação eterna de Deus. É uma pena que algumas pessoas não acreditam na vida eterna. O último artigo do credo, creio na vida eterna. Existe um céu, existe um inferno depois do nosso julgamento, do julgamento particular, não é? Então nós pedimos a Deus que o Espírito Santo, e nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, que vai removendo para nós a pedra que nos tranca, nos aprisiona nos nossos túmulos, né? Na nossa prisão do pecado grave. Quando Jesus, o evangelho de hoje é um pouco comprido, são 45 versículos, é Jesus que ressuscita Lázaro. Na verdade, essa palavra é um pouco, a ressurreição de Lázaro, não é muito adequada,
Porque a ressurreição se deu em Jesus Cristo, vai acontecer conosco depois do juízo final, todos ressuscitaremos, uns para a vida eterna com Deus, outros para a vida eterna condenada. É voltarmos, a alma volta ao nosso corpo, na ressurreição da carne, de uma forma gloriosa, para nunca mais morrer, como foi a ressurreição de Jesus. Jesus, a sua alma, se uniu de novo ao seu corpo para nunca mais morrer. Seu corpo se tornou glorioso. Assim vai acontecer conosco. Mas algumas etapazinhas que a gente tem que superar e caminhar. Eu dizia, né? Desculpem, eu naveguei agora. Eu dizia que a palavra ressurreição é um pouco inadequada para o caso de Lázaro. Na verdade, Lázaro foi reanimado, não ressuscitado. Isto é, Jesus devolveu a alma que havia saído do corpo de Lázaro, e por isso ele morreu, ao corpo dele. E por que é reanimação e não ressurreição? Porque Lázaro, depois de voltar a viver, iria morrer de novo. Ressurreição, não, já expliquei há pouco tempo agora, poucos minutinhos atrás. Mas há umas etapas que a gente poderia levar em conta aqui. O corpo de Lázaro estava numa gruta e ele todo enfaixado, né? Com o sudário no rosto, como era costume enterrar entre os judeus. E a gruta, a sepultura, era lacrada, fechada por uma pedra. Jesus, que se comoveu com a notícia da morte do seu amigo, né? Que já estava ali dentro do túmulo há 4 dias, atende o pedido de... Aliás, as 2 irmãs, Marta e Maria, não pediram nada para Jesus. Elas apenas disseram, né? Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. As 2 falaram a mesma coisa. Mas Jesus, vendo as lágrimas dela, se comoveu, né? É o versículo menorzinho da Sagrada Escritura. E Jesus chorou, né? Não é que chorou como os outros estavam chorando. Na verdade, a palavra do grego aqui significa Jesus se comoveu, lacrimejou, né? Os olhos se encheram de lágrima. E o que ele faz? Jesus manda que tirem a pedra que estava fechando o túmulo. Jesus quer fazer um sinal, que no Evangelho de João equivale aos milagres, né, dos outros evangelhos. Jesus quer contar com as pessoas que estavam ali para ele operar esse grande sinal. Tirem a pedra. É a nossa missão. Tirar as pedras do caminho de tanta gente. Porque Jesus, para que Jesus possa entrar. Essa é a nossa missão. Naquele evangelho do agricultor, do semeador, né, que saiu a semear, uma parte caiu num terreno pedregoso. Corações duros, corações, assim, empedernidos no mal, convencidos da sua própria excelência, da sua soberba, da sua prepotência.
E Jesus nos ordena, a nós evangelizadores, a nós cristãos, a nós membros do seu corpo, me ajudem a retirar a pedra do sepulcro. Gente, Jesus não tinha poder para fazer a obra toda sozinho? Claro que tinha. Mas ele quer nos associar à obra da redenção. Tiremos, ajudemos Jesus, pelo Espírito Santo, a tirar as pedras que sepultam tanta gente no próprio pecado. Aí, retiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, pediu ao Pai: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. E dito isto, bradou com voz forte, isto é, com autoridade: Lázaro, sai para fora. Esse Lázaro, primeiro, é cada um de nós. Saímos fora das nossas máscaras, né? Como disse o Papa no seu discurso, as nossas máscaras, as nossas falsidades, as nossas seguranças supérfluas, que construímos com nossos projetos, nossos programas, nossos hábitos, nossas prioridades. É isso, sair, vem para fora, vem para mim, diz Jesus. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido no sudário. Jesus, de novo, quer contar com o pessoal que estava ali, como quer contar com você e comigo. Desligai-o e deixai-o ir. Isto é, tirem as faixas, aquilo que está impedindo este homem de retomar a sua vida. Aqui eu vejo o sacramento da confissão, onde nós damos morte ao pecado no sangue, no sacrifício de Jesus na cruz, levando ao sacerdote que nesse sacramento é o Cristo vivo. Portanto, é lá, impedidos que nós estamos desse sacramento, agora lamentamos a falta, né, de passarmos nessa quaresma por esse processo sacramental de conversão. Senhor Jesus, vinde em socorro da nossa causa, que nesse momento nos impede da confissão sacramental, da comunhão com o vosso corpo e com o vosso sangue sacramentalmente. Vinde, Senhor, nos desvencilhar o quanto antes, desamarrar esta humanidade deste mal, desta praga, e deixai-nos viver a vida nova que certamente, Senhor, será o grande fruto de tudo isso que estamos passando. Um mundo novo que está agora sendo construído. Eu sou o Senhor, a vez de reconhecer que eu sou o Senhor quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Convido vocês amanhã, dia 30, às 14 horas, estarem sintonizando a rádio Gospamira, FM
105.7, vocês podem acessar pela internet ou o aplicativo com o mesmo nome, Gospamira FM 105.7. No nosso programa de Cima dos Telhados, toda segunda-feira às 14 horas. Amanhã eu estarei comentando esse salmo, a antífona da entrada, uma outra reflexão, certamente totalmente diferente, e também a oração da coleta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.